para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Versículo 6: E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário ou Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar, olhem isso, todo aquele que orar, irmãos, eles queriam pegar Daniel exatamente naquilo que ele era um exímio homem que fazia todos os dias. Irmãos, aqueles homens, eles sabiam o que Daniel fazia 3 vezes por dia. Eles sabiam a hora que Daniel entrava para o quarto dele e ia orar ao Deus dele. Eles sabiam quem Daniel era. E olha o que eles vão tramar. Todos os supervisores, eu já li, aquele que eles, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou esse decreto. Versículo 10: Quando Daniel soube, olhem isso, irmãos, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que Daniel fez? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como ele o que costumava fazer. Ou seja, nenhum tipo de ameaça, nada do que foi publicado influenciou aquilo que Daniel tinha costume de fazer. Vamos orar? Pai, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Bendizemos o teu nome, sabemos que o Senhor é Deus e que se o Senhor não falar, o homem não pode falar de si mesmo. Então, Pai, nessa noite nós queremos que o Senhor possa aquietar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que nós possamos estar ligados à sua voz, atentos à sua voz. Espírito Santo, fale o nosso coração nessa noite. Use a minha vida com autoridade, e que essa palavra, ela seja, meu Deus, como uma espada que possa penetrar em nós, assim como ela penetrou no meu coração nesses dias, e que possa trazer transformação e fazer com que a gente possa entender que o Senhor é Deus sobre nós. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? Você já cumprimentou seu irmão com a paz do Senhor? Glória a Deus. Amém? Irmãos, deixa eu só contextualizar para que a gente possa entender. Dario, ele foi um rei que sucedeu Belsazar. Amém? E Belsazar, a gente conhece a história. Se você não conhece, depois você lê Daniel capítulo 5. Foi aquele rei que se embriagou com as bebidas, com as festas que ele estava dando, e ele pegou os utensílios do palácio que eram dedicados ao Senhor, aqueles utensílios que estavam ali em Jerusalém. Ele pegou aquilo e foi usar para o bem próprio. E aí, nesse momento, a gente vai ver, a Bíblia vai descrever que uma mão começa a escrever na parede, e essa mão vai lá e escreve Mene Mene Tekel Parsim. E o rei fica sem entender tudo aquilo, e ele chama as pessoas. Quem é que pode interpretar isso?
E aí, resumindo bem, Daniel chega e Daniel vai lá e fala para o rei aquilo que significava tudo aquilo. Mene, Deus contou os dias do reino e pôs fim a eles. Tekel, Belsazar foi pesado na balança e foi achado em falta. E Parsim, seu reino foi dividido. Irmãos, naquela mesma noite, naquela festa onde o rei estava embriagado, os medos e os persas invadem a Babilônia e destroem e tomam a Babilônia e matam Belsazar. E o rei Dario, ele vai assumir. Então assim, olha, não tem muito a ver com aquilo que eu quero falar hoje, mas tome cuidado com as embriaguez, que você pode entrar nela. Pastor, mas como assim? Eu não bebo. Meu irmão, a gente pode se embriagar com muitas coisas que não são propósitos e não é Deus que está colocando nas nossas vidas nesses dias. Então cuidado com essas embriaguez, que podem ser de várias formas, e até mesmo com as coisas permitidas, como nós temos falado aqui várias vezes. E a palavra do Senhor vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. Sim ou não? Qual o problema, irmãos, da embriaguez fora do Espírito? Qual o problema da embriaguez quando a gente se embriaga com outras coisas e a gente deixa de se encher do Espírito? É que eu posso usar o que Deus me deu, eu posso usar o que é de Deus e o que Deus me deu em benefício próprio. Deixa eu repetir, porque isso bugou minha mente. Mas peraí, Senhor, o Senhor me deu, não é para eu usar para mim, não. Não, mas aquilo é seu, tudo bem, Pai. A gente sabe que tudo é do Senhor, mas o Senhor me deu. Irmãos, cuidado com aquilo que é dele e que ele tem colocado nas suas mãos e você está usando a benefício próprio, ou às vezes fora do propósito que Deus te ordenou para que você faça. Cuidado. Deus me deu sabedoria, sim ou não? Deus nos dá força, sim ou não? Deus nos dá dinheiro, sim ou não? Deus nos dá inteligência, sim ou não? Deus nos dá inúmeras coisas, irmãos, mas entenda, o que Ele te deu não é seu, é dele. Nós somos o quê? O que nós somos? Mordomos, servos fiéis. 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 1 e 2. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Nessa tradução da minha Bíblia, que é a Nova Tradução Transformadora. Ou portanto, que todos nós nos consideramos como servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. O que, ou de um encarregado, espera-se que ele seja fiel. Em outra tradução, o que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Mordomo, irmãos, escute isso e guarde no seu coração. Mordomo, ele não faz por conta própria, ele pergunta se pode. Mordomo, ele se humilha perante o Senhor dele e ele pergunta: Senhor, eu posso usar? Senhor, eu posso fazer? Senhor, eu posso utilizar isso aqui? Irmãos, assim, olha, é como se aqui tivesse, pensa que o aparato da bateria aqui é um armário, é uma dispensa, e tudo que está aqui é nosso, amém? Tudo, o Senhor já nos deu todas as coisas dele, tudo que está aqui é nosso, mas quando a gente vai usar, a gente precisa perguntar: Pai, eu posso pegar o que está aqui para eu poder usar no teu reino? Eu sei que é meu, eu sei que tenho livre acesso, o véu do templo foi rasgado, mas eu sou mordomo, eu posso usar, Jesus? Nós não podemos achar que qualquer coisa, até, irmãos, a Bíblia vai dizer muito claro isso. Todas as coisas, elas me são o quê? Lícitas, mas nem todas nos convêm.
Então a gente precisa estar muito atento. E voltando, o rei Dario, ele foi tão impactado, irmãos, que nós vamos ver isso depois, pela fé de Daniel, que posteriormente ele ajudou até na reconstrução do templo, de tão impactado que ele foi com aquilo que Daniel fazia, com a fé que Daniel tinha, com tudo que aconteceu com a vida de Daniel. Daniel, ele era um homem íntegro, Daniel era um homem justo. Nós acabamos de ler. Daniel, irmãos, Daniel era homem de Deus demais na conta. Leiam o livro de Daniel. Daniel era homem de Deus demais. E assim como Daniel era homem de Deus demais, eu tenho certeza que na nossa casa, nesse lugar, na família Nui, tem pessoas que são de Deus demais. Amém? 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 Você se considera um homem, você se considera uma mulher de Deus? Amém? Você tem certeza disso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoas tementes, discípulos do Senhor, que são usados por Ele. Não, pastor, eu acho que não, irmão. Você é usado pelo Senhor. O seu modo de viver, a sua maneira como você vive, as coisas que você fala, as pessoas já identificam que você é diferente. Então, você é usado pelo Senhor na sua maneira de viver. E Daniel, assim com mais 119 homens, ele foi chamado pelo rei Dario para poder ser governador do reino. E desses 120, o rei Dario ele escolhe 3 para poder supervisionar, como nós falamos. E Daniel ele se destacava pelas suas qualidades. E o rei, como nós lemos, planejava colocar Daniel acima de todos, acima até mesmo dos 3 que ele separou para poder coordenar os 120. Então, Daniel ele era um homem, ele era tão de Deus, irmãos, que a única forma, olha isso, Senhor, que nós possamos ser encontrados assim. Ele era tão de Deus que a única forma das pessoas encontrarem um erro nele, ou querer prejudicá-lo, era se eles colocassem uma lei que fosse contra aquilo que Daniel acreditava, que fosse contra a fé de Daniel, que fosse contra aquilo que Daniel vivia. Irmãos, e eu pergunto hoje, será que nós precisamos, ou será que nós, para que encontrem algum erro em nós, é só se eles tentarem fazer algo contra o Deus que vivemos? Ou a gente está se deixando errar por muitas coisas? Ou nós estamos, até mesmo com as coisas permitidas, perdendo tempo com aquilo que verdadeiramente importa? Daniel, eles só poderiam encontrar em Daniel algo que o prejudicasse se eles colocassem uma lei, ou se eles estipulassem algo que fosse contra a fé de Daniel. E aí eles tramam contra Daniel, irmãos, e a palavra que nós lemos vai dizer que essa trama, ou essa coisa que eles estavam arquitetando, era por quantos dias? 30 dias. 30 dias. Escute isso. Às vezes as coisas estão sendo nos oferecidas e a gente não gasta nem 30 segundos para poder negar o Deus que nós servimos. E eles queriam que Daniel ficasse 30 dias só. Não, Daniel, é só 30 dias. Daniel, Senhor, o Senhor está vendo aqui, olha, eu vou cair na cova dos leões, eles vão me matar. E o Senhor precisa de mim, Pai. Como é que vai ser as coisas aqui no reino? Como é que vai ser as coisas da terra? O Senhor precisa de mim, então é só 30 dias, tá? Meu Deus, é só 30 dias que eu vou ficar sem orar. Serão só 30 dias que eu vou ficar sem entrar no meu quarto e orar por 3 vezes. Irmãos, muitos de nós, por muito menos, deixamos de orar.
eles tramam contra Daniel. O rei assina o decreto. E quando Daniel fica sabendo, o que ele faz? Eu não posso orar mais. Nossa, eu vou morrer. Eu não vou orar mais, Gil. Não posso, olha, meus amigos intercedam por mim. Aí, mas o rei lançou um decreto, ninguém mais pode orar a outro Deus que não seja o rei. Eu não posso orar mais. Foi isso que Daniel fez, irmãos? Sim ou não? Volte na sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, no versículo 10. Olha o que Daniel faz. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele faz? Vai para casa, entra para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como era costume ele. Irmãos, entenda isso. Daniel não negociou a sua fé, os seus princípios, aquilo que ele acreditava, por nada que estava acontecendo, por nada que poderia acontecer com a vida dele. Daniel não negociou. A fé que ele tinha em Deus permaneceu inabalável. E mesmo ele sabendo do decreto, e mesmo ele sabendo que ele seria jogado na cova dos leões, se ele fosse pego, independente de qualquer coisa, ele decidiu permanecer fiel àquilo que ele acreditava. Quais são as ameaças, irmãos, que nós temos sofrido esses dias? Pense aí no seu coração. Quais são as ameaças? Não, pastor, eu não sofro ameaça. Quais são as tentativas do inimigo de querer te tirar do propósito? Deixa eu tentar ser mais claro. Elas têm feito você permanecer com a sua fé inabalável, ou isso está tirando o seu sono? Ao invés de você entrar para o seu quarto e orar, você está entrando no seu quarto para poder lamentar. Senhor, olha aí, o Senhor não está vendo não? Olha o que esses homens fizeram, Senhor. Ah, meu Deus, o que agora vai ser? Ao invés de você continuar com a sua fé inabalável, às vezes a gente está preferindo lamentar do que entrar para o quarto, dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. E o Deus que escuta no secreto, o que ele faz? Recompensa. Como está a sua fé, meu irmão? Como está a sua fé hoje? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te trouxe aqui para dizer que independente das ameaças, ou independente das oportunidades, das coisas permitidas, o que Ele te prometeu vai se cumprir, em nome de Jesus. A sua postura não pode mudar pelas circunstâncias, a sua postura não pode mudar pelas oportunidades, a sua postura não pode mudar pelas adversidades que você está vivendo. Você precisa decidir no seu coração permanecer fiel. Onde está a convicção, a fé que você tem? Onde ela está nesses momentos? Ela está nas suas forças? Ela está nos seus recursos? Ou ela está nas pessoas? Onde está a sua convicção, meu irmão? Onde que a sua fé está balizada? Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 121. Salmos capítulo 121. Muito conhecido. Muito conhecido. Versículo 1. O que a palavra do Senhor vai dizer? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que criou o que? Os céus e a terra.
Entenda, o seu socorro não vem dos recursos. O seu socorro não vem das oportunidades. O seu socorro não vem dos seus talentos. O seu socorro não vem pelas suas forças. O seu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Entenda, meu irmão, o seu socorro, ele vai vir do Senhor. Você sabe qual que é a diferença dessa convicção, dessa palavra? Você sabe qual que é a diferença dessa fé que nós temos nessa palavra? É onde os nossos olhos estão fixados. O salmista vai dizer: elevo os meus olhos para onde? Para as circunstâncias. Eu olho para os problemas, eu olho para a minha conta bancária, eu olho para o meu bolso, eu olho para o mercado, eu olho para a situação do país. Não! Eu elevo os meus olhos para o autor e consumador da minha fé, que é de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vai vir dele, que criou tudo e todas as coisas. Então é nele que nós vamos receber tudo o que temos. Daniel, irmãos, ele não deixou que um decreto abalasse a sua fé. Daniel, mesmo sabendo que se pego ele seria morto, ele não deixou que isso tirasse o seu devocional, ele não deixou que isso tirasse o seu sossego, ele não deixou que isso o amedrontasse e o fizesse recuar. Muito pelo contrário, decretou: ah, é? Deixa eu ir para o meu quarto, deixa eu voltar para minha casa, deixa eu ajoelhar, deixa eu abrir a minha janela que dá para Jerusalém, deixa eu continuar com o meu devocional todos os dias, deixa eu continuar crendo no Senhor que criou tudo, deixa eu continuar sendo fiel a Ele, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então, independente das circunstâncias, eu quero permanecer fiel. Como está a sua fé, querido? Como está a sua fé nesses dias? Independente daquilo que está acontecendo, você tem decidido se manter fiel? Ou por muito menos, você tem se desviado do propósito? Quais são os decretos que você está vivendo esses dias? Quais são? Decida dizer sim para o Senhor. Decida, irmãos, deixa eu repetir. Decida dizer sim para o seu Deus. Decida dizer sim para Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Todas as coisas vêm dEle, todas as coisas voltam para Ele. É Ele que cuida de nós. Tudo que nós precisamos está nele. Você está com a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 6? Se não, volta lá por favor. Daniel capítulo 6. Eu quero ler o versículo 16. Irmãos, vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Daniel capítulo 6, 16. Então, olha isso. Então o rei deu ordens. Irmãos, aqui no versículo 16, aqueles sátrapas, aqueles homens que tramaram contra Daniel, eles o viram no quarto orando, e eles foram ao rei: ô rei, não é verdade que você lançou um decreto e que não pode ser revogado? Não é verdade, rei, que aquele que fosse pego orando para qualquer outro Deus seria jogado na cova dos leões? E o rei diz: olha, nós vimos Daniel, e não foi só um não, foi eu, foi fulano, foi ciclano, foi Beltrano, todo mundo aqui é dedo duro. Nós vimos Daniel. E o rei vai dizer, versículo 16: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel, e o que fizeram? E o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, irmãos, pega isso. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, Daniel, a quem você serve o que? Uma vez a semana?
A quem você serve uma vez por mês? A quem você serve, a quem você busca só quando as coisas estão apertadas? A quem você serve só quando a bomba explode? A quem você serve só quando o dinheiro falta na conta? A quem você serve só quando o pastor faz um apelo? O que a Bíblia está dizendo? Que o seu Deus, a quem você serve, o quê? Abra sua Bíblia, meu irmão. Abra sua Bíblia junto comigo, Daniel capítulo 6, versículo 16. O que está escrito aí? A quem você serve o quê? Continuamente. E ele fala o quê? Que esse Deus que você serve, continuamente ele possa fazer o quê? Te livrar. Irmãos, olha o que o rei falou com Daniel. Então quer dizer que não é o Deus que Daniel orou só um dia. Quer dizer que não é o Deus que Daniel conversou com ele só aquele dia, que as coisas apertaram. Quer dizer que não é o Deus que a gente vem para um culto e a gente dá uma oferta só uma vez porque o pastor falou palavras tão lindas, porque o pastor fez um apelo. Nossa, eu fiquei tão comovido que eu precisei até levantar e dar uma oferta. Então quer dizer que esse Deus que ia livrar Daniel, era um Deus que Daniel tinha comunhão com ele, o quê? Todos os dias, continuamente. Irmãos, continuamente, a própria palavra já está dizendo, é algo que eu faço contínuo, ou seja, dia após dia, meses após meses. Não dá para a gente querer viver o extraordinário que Deus tem para nós, buscando, orando, falando com esse Deus uma vez só por semana, no culto ao domingo, ou 2 vezes por semana, quando a gente vem na igreja quarta e domingo. Quem está entendendo, irmãos? Deus está te provando, o Senhor está nos provando esses dias. Irmãos, eu tenho plena convicção disso. Como o Senhor tem nos testado, como Deus tem nos provado esses dias, e o que nós temos feito, quais são as respostas que nós temos dado ao Senhor. A gente tem cedido diante das dificuldades, ou a gente continua sendo fiel a Ele? A gente tem cedido diante dos medos? Senhor, mas amanhã eu não vou ter dinheiro, Pai. Senhor, mas amanhã como é que eu vou fazer com o leite das crianças? Jesus, mas amanhã como é que eu vou fazer para abastecer o carro? Senhor, mas amanhã como é que eu vou fazer? Deus, mas amanhã, o amanhã a Ele pertence. Descansa no Senhor, aquieta a sua alma, é Ele que cuida de você. Amém. O que você tem feito com aquilo que Deus está te propondo nesses dias? Você tem cedido ou você tem permanecido fiel? Irmãos, eu quero ler algo que o Senhor falou comigo, bem devagar, para que você entenda. O que fecha a boca dos leões não é a sua fidelidade de um dia, mas é a sua decisão e a sua fé de permanecer nele, custe o que custar, até mesmo a sua própria vida. O que fecha a boca dos leões não é a sua devoção de um dia, mas é a sua devoção contínua com Ele todos os dias. Não negocie a sua fé, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores e principalmente não negocie o seu tempo, o seu devocional que você precisa ter com Ele. Não negocie. O Deus que prometeu é fiel para fechar a boca dos leões. Então, se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Continuando em Daniel capítulo 6, eu quero ler o versículo 23. Todos encontraram? Amém? Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Vamos ler.
Irmãos, deixa eu ler um pouquinho o versículo anterior, acho que o 21. 6. (18) 17. Depois que o rei disse para Daniel aquilo que nós lemos, que o seu Deus que você serve continuamente o livre, versículo 17 do capítulo 6 de Daniel. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. 18. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Próximo. De manhã bem cedo, levantou e se foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado. Ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois eu fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Versículo 23. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com as suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario enviou uma mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, olha o que diz o último versículo: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Irmãos, escute isso. A paz que procuramos e a prosperidade que esperamos vai vir dele, no tempo dele, pela decisão minha e sua de dizer sim para ele e não para todas as outras coisas. Olha o que nós acabamos de ler. Olha o que nós acabamos de ler no versículo 28. Depois que Daniel é tirado da cova, então o rei escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Entenda isso, irmãos. A paz que a gente tanto busca, a prosperidade em todas as áreas e também financeira, ela vai vir depois da sua decisão de continuar dizendo sim para ele e não para todas as outras coisas. Quem está entendendo? Seus medos, irmãos, entenda isso. Às vezes as pessoas falam dessa palavra e falam assim: ah, agora fulano, João, que falou contra mim vai sofrer. Agora ciclano, que apontou o dedo para mim, Deus, agora ele vai ver o que é bom para tosse. Não, meu irmão, a palavra do Senhor, ela vai dizer que a nossa luta, ela não é nem contra a carne e nem contra sangue,
mas contra principados e dominadores que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, você não tem que lutar contra o seu próximo, mas você precisa lutar com o seu joelho no chão, dentro do seu quarto, orando ao Deus que está te ouvindo. E aí, os seus medos serão lançados na cova, os seus temores serão lançados na cova, a fase de escassez será lançada na cova, as provações desse tempo serão lançadas na cova. Tudo que você está passando hoje, pense nisso em nome de Jesus. Tudo que você está passando hoje, e pegue essa palavra no seu espírito em nome de Jesus Cristo, só será lançado na cova depois que você já passou por ela. Irmãos, isso é muito sério, porque às vezes nós queremos viver o extraordinário de Deus, mas a gente não está disposto a dizer não para todas as outras coisas e continuar sendo fiel para Ele. A gente quer viver o extraordinário, a gente quer viver os milagres, a gente quer ver o Senhor fazer, a gente quer prosperar, a gente quer viver da provisão, a gente quer depender dEle, mas a gente não está disposto a dizer sim para Ele e não para tudo que não vem dEle. Tudo que está hoje, entenda isso, tudo que está hoje à sua volta e que está te trazendo medo, temor, angústia, que está te fazendo, Senhor, me ajuda, tudo isso, irmãos, vai ser lançado na cova e vai morrer a partir do momento que você decidir permanecer fiel a Ele e não abrir mão da fé que você tem nele. Quem está entendendo? Amém. Não queira que tudo isso morra se você ainda não decidiu morrer. Não queira que a escassez morra se você ainda está vivo, servindo a Mamon. Irmãos, eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho, não é sobre isso. Eu não estou falando que você tem que largar tudo, não. A não ser que Deus fale, aí é diferente. Ou a não ser que Ele já falou, como Ele falou comigo há 19 anos, eu fiquei falando não o tempo inteiro, até o dia que eu decidi, então tá, Jesus, eu quero morrer para todas essas coisas. Eu decido hoje morrer para tudo isso, Senhor. Oh, Jesus. Irmão, se Deus te deu uma palavra, tenha fé, convicção, diga sim para Ele e diga não para todas as outras oportunidades. Não queira que tudo morra se você ainda não decidiu morrer. Não queira que tudo isso morra se você escolheu qualquer outra coisa e não Ele. Não queira que tudo isso morra se você optou em gastar a sua vida em outros lugares fora dele. Não queira que tudo isso morra se você perdeu os olhos do noivo. Quer viver o sobrenatural? Quem quer viver, irmãos? Se coloca de pé para a gente achar que está acabando. Queremos viver o sobrenatural, sim ou não? Queremos viver o sobrenatural, Jesus. Nós estamos dizendo isso perante todos aqui nessa noite. Nós queremos viver o sobrenatural. Meu irmão, você quer ouvir da boca do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, chegou o tempo de paz e prosperidade na sua vida? Irmãos, tinha coisas que Daniel ainda, mesmo sendo íntegro, se vocês quiserem subir, fica à vontade. Tinha coisas que Daniel, mesmo sendo íntegro, justo, obediente, escute bem isso. Tinha coisas, Douglas, que Daniel, mesmo não sendo achado em falta de nada, ele ainda não tinha desfrutado. Tinha coisas que Daniel, mesmo sendo um homem justo, o Senhor ainda não tinha liberado sobre a vida dele, mas depois, pelas decisões dele, de continuar dizendo sim,
mesmo enfrentando o risco de morrer, o rei declara paz e prosperidade. E no último versículo que nós lemos, no versículo 28, vai dizer assim, ou seja, a partir desse momento, dessa etapa em diante, olha o que a Bíblia está dizendo: Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro. Irmãos, ou seja, nós precisamos continuar dizendo sim para o Senhor, nós precisamos continuar dizendo não para todas as outras coisas. Por quê? Porque tem coisas que nós buscamos, tem coisas que a gente almeja, que a gente só vai desfrutar no tempo que o Senhor vê que nós estamos dispostos a morrer para todas as outras coisas, mas viver para Ele. Quero ouvir da boca do Senhor: paz e prosperidade chegaram na sua vida. Quer ouvir da boca de Deus: prosperidade e paz vocês vão viver de agora em diante? Quer ouvir isso? Então viva na dependência dEle e não na sua suficiência. Quer ouvir da boca de Deus paz e prosperidade? Viva na dependência e não na sua suficiência. Viva, continue vivendo, decida viver. Se você não estava fazendo isso, decida viver dizendo sim para Ele e não para todas as outras coisas. Irmãos, nós precisamos ser intolerantes contra o pecado. Nós já falamos isso aqui. Não aceite nada que vai tomar, que vai tirar do seu tempo. Não aceite nada que vai te tirar do propósito que Deus já estabeleceu na sua vida. Não aceite nada, não negocie seus princípios, não negocie os seus valores. Aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu.